Fala galera, começando mais um culto na sexta. Para começar o culto, já se inscreve, curte e compartilha o link pelo grupo de família, grupo de amigos. Vai lá, 2 segundos. Foi. Galera, espero que vocês estejam bem, que tenham tido uma semana muito boa. Pra gente começar, feche seus olhos e vamos orar com a Malu. Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um aqui, Jesus. Muito obrigada porque nós podemos ter acesso à Tua Palavra, Pai. Venho te pedir que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações e que nós possamos estar entendendo a Tua Palavra, Pai, e vivendo ela a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Rei dos reis, assentado estás sobre os céus, vestido de poder, para sempre. Toda a terra teu nome cantará, e as nações a ti vão se prostrar. Teu é o reino, todo poderoso és. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és digno de louvor. Os céus declaram que não há outro, só tu és digno de louvor. Só tu és digno de louvor. Toda a terra teu nome cantará, e as nações a ti vão se prostrar. Teu é o reino, todo poderoso és. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és digno de louvor. E os céus declaram que não há outro, só tu és digno de louvor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és digno de louvor. E os céus declaram que não há outro, só tu és digno de louvor. Só tu és digno de louvor. Só tu és digno de louvor. Galera, se liga na dica, conheça o Deus da Bíblia. O homem, na sua essência, da sua criação, ele entende que ele foi criado por um ser superior. E desde os primórdios da civilização, várias religiões foram criadas. Por quê? Porque nós temos na nossa essência, no nosso coração, a certeza que fomos criados por um ser superior e que devemos adoração a ele. Só que devido à nossa natureza pecaminosa, desvirtuamos o conceito de Deus e criamos diversas religiões. Hoje em dia, nós
Podemos adorar diversas coisas, o dinheiro, nossa família, nosso carro, nosso trabalho, até às vezes a nossa reputação. Mas a verdadeira revelação de quem é Deus está aqui na Bíblia Sagrada. Nós não somos capazes de entender Cristo na sua totalidade, porque Ele é um ser infinito e nós somos finitos. Mas tudo aquilo que Ele queria que nós entendêssemos, Ele revelou na sua Bíblia através de Abraão e sua descendência, através do povo judeu, através de diversos autores que escreveram diversos livros que hoje nós conhecemos como a Bíblia Sagrada. Daí a importância de ler a Bíblia. Ela não é apenas um livro histórico, mas ela é a autorrevelação de Deus para nós, daquilo que Ele queria que conhecêssemos. É a essência de tudo que nós precisamos entender para viver uma vida de santidade com Ele. A fé vem pela leitura da sua palavra. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fique na paz. Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto na sexta. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês falando acerca do amor de Deus, da palavra. E nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre os atributos de Deus. E antes de começar esse estudo, eu gostaria de orar, agradecer a Deus e pedir que Ele abra os nossos corações para a gente poder absorver melhor a palavra. Amém? Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, que nesse momento o Senhor esteja nos abençoando, nos dando sabedoria para aprender acerca de Ti. Te pedimos que o Senhor esteja presente aqui no estúdio e na casa do pessoal que vai estar acompanhando esse estudo, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como eu tinha falado, a gente está dando continuidade ao estudo dos atributos de Deus. E nessa sexta-feira iremos falar de mais 3 atributos de Deus. O primeiro atributo que eu irei falar é acerca da bondade de Deus. O salmista já falava em Salmos 31, 19, como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem, e que, à vista dos homens, concede àqueles que se refugiam em Ti. E quando a gente para pensar sobre Deus e sobre as suas características, sobre seus atributos, um dos que primeiramente a gente pensa é acerca da sua bondade. Em geral, a gente se lembra, acho que primeiramente dele, não, Deus é bom. Até tem aquele filme que Deus não está morto, que deixou aquela frase que marcou, né? Deus é bom no tempo todo, e em todo o tempo Deus é bom. A bondade de Deus, ela pode ser vista, a gente percebe ela na sua criação. A gente percebe que tudo que foi feito, tudo que foi criado tem um certo amor e a bondade dele está intrínseca nas coisas que ele fez. Em relação a nós, os seres humanos, a criação dele, a gente vê que ele nos ama e tem bondade para conosco quando a gente percebe que ele nos criou, ele nos sustentou e principalmente ele oferece a reconciliação com o sacrifício de Jesus na cruz. O fato de ele oferecer a reconciliação por meio de Jesus Cristo é uma prova de que ele é bom. Mas às vezes também a gente não tem a dimensão do que essa bondade é, de quão grande ele é, até porque nós não conseguimos ter essa dimensão. Porém, a gente acaba se deixando limitar pelo nosso pensamento humano, achando que pode ser uma coisa findável, tal, que Deus teve períodos que ele era mais bom, menos bom. Isso é
um pensamento que as pessoas têm que é errôneo, é equivocado, né? A bondade de Deus faz parte da sua essência. Então, Deus é bom porque faz parte dele. A constituição de Deus tem bondade nele. E a bondade que existe no mundo nada mais é do que o reflexo da bondade de Deus. Se existe bondade no mundo, então Deus existe. Tanto que ele é o parâmetro para que a gente possa medir a bondade. Se Deus não existisse ou não fosse bom, a gente não teria um parâmetro para seguir. É como uma unidade de medida que a gente usa, sei lá, metros. Então, a unidade de medida de bondade seria Deus, entendeu? E se ele não existisse, a gente não teria como fazer a distinção de crueldade, de bondade. A gente não teria como fazer a distinção, por exemplo, do céu e do inferno. Seriam as mesmas coisas, porque a gente não teria esse parâmetro para poder comparar, né? E pensando também que uma vez que Deus não muda, a sua bondade também não muda, a sua intensidade não muda. Como eu citei anteriormente, não houve períodos de tempo que Deus foi melhor ou pior, foi mais bom ou menos bom. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Sua bondade sempre foi a mesma e nunca mudou. E como Deus não muda, não há nada que façamos para que essa bondade venha até nós um pouco a mais ou a menos. Deus ele não deixa de ser bom porque eu fiz isso ou eu fiz aquilo. Não adianta a gente, por exemplo, orar mais pedindo a Deus que Ele faça mais bondade, porque as coisas não funcionam desse jeito. A gente não tem como obrigar Deus a ser mais benéfico para conosco só porque a gente ora. Não existe mérito na oração quanto a isso. Pelo contrário, Deus ele é bom justamente por Ele ser bom. É meio redundante, mas é isso mesmo. Não é porque a gente faz alguma determinada ação que o torna bom para conosco. Ele é bom simplesmente por Ele ser bom. E não tem como se fazer essa barganha que a gente percebe muitas pessoas falando que temos que fazer isso, fazer aquilo para alcançar a bênção de Deus, a bondade de Deus, mas não. Aí como é que a gente vai fazer uma barganha com um ser que tem tudo? Não existe como fazer esse tipo de coisa. Como eu estava dizendo, Ele é bom justamente por fazer parte da sua essência. Ele é bom porque simplesmente Ele é bom. Tanto que por isso Ele ouve as orações de nós pecadores. Mas quando a gente peca, a gente acaba se afastando de Deus, a gente acaba se sentindo como se estivesse sujo, como se a gente esquecesse que essa bondade é infinita. E a gente esquece que Ele nos perdoa, justamente por ser bom. A gente se afasta e a gente acaba pensando que a gente não é digno nem de sequer falar com Ele. E realmente nós não somos, né? Mas a verdade é que merecemos o inferno. Sendo que Deus, além de ser infinitamente bom, Ele também é o que é o nosso próximo tópico. Deus, Ele também é justo e por sua justiça, Ele também se faz bom. Então nós também vamos falar sobre a justiça de Deus. Sabe, irmãos, esse é um atributo de Deus que a gente também escuta muito falar quando a gente está falando sobre julgar alguém, julgar alguma coisa. Realmente quando a gente vai exortar aquele irmão, né? A gente vai falar alguma coisa tal, até para poder ajudá-lo, a gente acaba às vezes ouvindo a frase: só Deus pode me julgar. A pessoa chega e enche a boca para falar esse tipo de coisa, né? Mas quando escuto esse tipo de coisa, eu realmente fico pensando, cara, essa pessoa deveria até ter medo de pensar esse tipo de coisa, né? Porque, cara, realmente só Deus pode me julgar. Mas, cara, Ele me conhece tudo de mim. E Ele é justamente o cara que me julga. Pô, eu tenho que estar muito certo do que eu estou falando para ele ter essa certeza que Ele vai me julgar, entendeu? Eu acho que o mais correto a ser usado seria a seguinte frase: ainda bem que é Deus que pode me julgar, que é só Ele que me julga. Porque Ele nos conhece por dentro, sabe todas as nossas limitações, sabe o que nós necessitamos,
sabe a nossa fraqueza. Então, justamente por isso, ainda bem que Deus é Deus que nos julga. Uma coisa a se dizer sobre a justiça de Deus, que foi algo que eu aprendi até aqui na CIB com os estudos da gente e tal, é que justamente por Deus ser muito justo, Ele não nos trata com igualdade. Aí você para pensar, caraca, se Ele nos trata com igualdade, Ele nos trata desigual, não é a parte desigual ruim da palavra, entendeu? Vamos fazer uma analogia aqui para entender. Digamos que Deus fosse uma instituição que ela tem, sei lá, 100 cestas básicas e tem 100 famílias. Só que cada família dessa é composta por membros de números não iguais. Por exemplo, quando eu morava com meus pais, nós éramos em 5, eu, meus 2 irmãos e meus pais. E tem famílias que são 3 pessoas, tem famílias que são 7 e tal. Mas se Deus, que seria essa instituição, agisse de igualdade, Ele iria pegar, dividir as 100 cestas e dar para as 100 famílias. Pronto. Sendo que uma cesta talvez não seria o suficiente para suprir a necessidade da minha família. E uma cesta também não seria mais do que o suficiente para suprir a necessidade de uma família de 2 pessoas, por exemplo. Então, esse trato de igualdade que a gente está falando, Deus ele não nos trata dessa forma. Ele nos trata da forma de equidade. O que isso quer dizer? Digamos que a família que sobra parte da cesta, ele não daria uma cesta inteira, mas daria a parte que seria suficiente para eles. E para uma família grande, como seria a minha, e dariam 1,5 vezes. Assim, a fim de atender a necessidade de cada família, certo? Então, quando Deus ele nos trata disso aí, Ele sabe justamente o que cada um precisa. Ele sabe o que nós necessitamos e Ele se divide para atender todos nós da forma que Ele sabe que a gente precisa, justamente por Ele ser infinitamente justo. Ele sabe que todos nós precisamos da sua atenção, mas não necessariamente do mesmo tipo de atendimento, justamente porque Ele é justo. Outra coisa a se falar sobre a justiça de Deus é que, exatamente por Ele ser justo, há quem diga que a sua justiça exige que Ele haja de tal maneira. O que isso quer dizer? Que Deus segue as coisas à risca, que a justiça dele tem que ser de tal forma justamente por Ele ser justo. Mas esse pensamento é um pensamento um pouco incorreto, porque... é um pensamento incorreto. Porque se existe uma justiça dessa forma, se existisse no caso, essa justiça teria que ser superior ao próprio Deus, porque só sendo assim, superior para poder impor a obediência dele. E a gente sabe que não existe nada nem ninguém que esteja acima de Deus. Então a sua justiça não é conflitante com Ele em si. A gente, ao longo desse estudo, a gente vai vendo que Deus tem vários atributos e os seus atributos, eles conversam entre si, mas eles não se sobrepõem. No caso, esse aí é a justiça de Deus. A justiça, no que se refere a Deus, é um nome que damos a Deus justamente por o que Ele é, pela sua natureza. Então, assim como a bondade faz parte da natureza de Deus, a justiça também faz parte da sua natureza. Quando Ele age com justiça, Ele está simplesmente expressando a sua forma natural. E por Ele ser justo juiz, a gente acredita que pode haver esse tipo de conflito acerca de Deus por ser justo, então a gente tem que seguir as coisas à risca. E fazendo um paralelo disso aí com, por exemplo, a doutrina da redenção, todos nós merecemos o inferno, todos nós somos pecadores. E pela lei, a gente deveria queimar lá no fogo do inferno. Porém, quando Jesus morre no nosso lugar, Ele paga justamente essa dívida. E então, essa sede de justiça, da justiça de Deus, é saciada justamente pelo fato de Jesus ter morrido em nosso lugar. E assim, nos poupa desse fim terrível, né?
a justa pena que a gente teria que pagar foi justamente paga por Jesus na cruz. E até aquelas palavras que o apóstolo João fala, né, acerca dos pecados, que se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, por quê? Porque justamente pelo fato de Jesus ter morrido, o seu sacrifício fez suprir essa necessidade da justiça de Deus. Deus também, além de ser o justo juiz, ele é um juiz que nos julga também com sua misericórdia. E esse é o próximo tópico que vamos falar acerca dos atributos de Deus. Deus é um Deus misericordioso. A misericórdia que, segundo o dicionário, é um sentimento de dor, de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em uma desgraça. A misericórdia é uma junção de duas palavras, né, do latim. A palavra misere, que é ter compaixão, e cordis, que é coração. Seria algo do tipo ter compaixão do coração. Ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. No caso da nossa relação com Deus, o seu atributo está mais ligado para conceder a sua misericórdia para nós. Pecadores que viemos pecando sempre ao longo da história, mas Deus, por ser misericordioso, Ele nos perdoa desses pecados. Esse atributo é infinito e inesgotável. A sua misericórdia não tem fim. Então, pelo fato da justiça dele nos condenar e o fato de ele ser misericordioso, nós não somos condenados ao inferno, como eu tinha citado. E a gente nunca vai, digamos, acabar com a paciência de Deus acerca de nós. Ele sabe que nós somos falhos, ele sabe que nós pecamos, mas justamente por ele ser misericordioso, ele nos perdoa e tem compaixão da gente. A gente tem um costume de pensar acerca dessa parte de Deus. A gente pensa que ele, ao longo da história, foi mudando e tal. Há quem pense que o Deus que é do templo lá de Israel é o Deus diferente do Senhor da igreja, por exemplo. A gente acredita que ele o Deus do Antigo Testamento é o Deus diferente do Novo Testamento. O Novo Testamento é paz e amor e outro é fogo e ferro. Mas a verdade é que Deus é o mesmo Deus nos dois tempos. Não existe diferença entre o Deus do Antigo e do Novo Testamento. Ele sempre foi o mesmo. Ele sempre foi misericordioso. Tanto que a gente tem várias histórias na Bíblia de pessoas que alcançaram a graça de Deus, alcançaram a misericórdia dele. Como, por exemplo, Jonas na barriga do grande peixe. Várias outras situações que a gente vê que a pessoa verdadeiramente merecia pagar pelo que estava fazendo, mas Deus, de sua misericórdia, ele tinha compaixão da pessoa, justamente pela pessoa ser fiel a ele, no caso. Então, meus irmãos, o Deus do Jardim do Éden é o mesmo Deus do Jardim do Getsemane. Ele é tão misericordioso quanto ele é justo. Se tivermos em mente que a misericórdia de Deus não é algo temporário, algo que passe, algo que ele sente de vez em quando, vou ser misericordioso agora por causa de tal coisa. Talvez a gente não teria medo que essa misericórdia acabasse, né? Talvez a gente não pensasse assim que um dia ele podia se enfurecer e acabou a humanidade agora. Não, a sua misericórdia não tem começo e não tem fim, tanto porque ela faz parte da essência dele. Deus também é misericordioso por essência. Ela não é maior nem menor em certos períodos de tempo, ela sempre foi a mesma. Deus sempre foi o mesmo, desde o começo até o fim. Então, quando a gente para pensar nesses três atributos que citamos agora, a gente vê que eles se comunicam, né? Que eles se interagem. Deus é bom, mas ele é justo, mas ele é misericordioso e tal. Uma coisa não conflita com a outra. Todas as coisas caminham de forma que constitui a Deus, e elas andam em harmonia. Então,
Tem gente que olha para Deus como se fosse um Deus só de justiça, que Ele é só amor. Não, Deus ele é tudo isso ao mesmo tempo. E quando a gente pensa nessas coisas, a gente vê que elas se encaixam, se completam. E saber que Deus é tão perfeito desse jeito faz a gente pensar que esse fato dele ser desse jeito nos traz esperança, sabe? Saber que Ele se importa conosco, que Ele nos escuta, que Ele, mesmo sendo tão grande, tão infinito, Ele ainda se importou de vir para a Terra, de vir falar conosco, de morrer na cruz para nos salvar. Isso é uma coisa maravilhosa. Quando você para pensar que Deus, mesmo sendo imenso, Ele cabe dentro de nós, é algo maravilhoso, né? Então, meus irmãos, esse foi o estudo dessa semana. Quero agradecer a você por ter estado aqui conosco, por ter esse tempo. Se puder, deixa o like nesse vídeo. É isso aí, fique com Deus, que é a base de tudo. Valeu! Chegamos ao fim de mais um Sextou. Que pena. Mas tenho ainda um aviso. Se você ainda não fez a sua inscrição pro After Intertim, faz aqui nesse número. E até o nosso culto de domingo às 6 horas. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Engrandecido seja o Senhor. CIB, a igreja que ama e abençoa. Fique na paz.